acho extremamente rica e importante a gente porque o teatro de grupo é um teatro que resiste a um tipo de grupo de pesquisa, que resiste então, em todas as partes da cidade de São Paulo. Então essa troca também, como cada um está numa região e tem um trabalho, né, consistente de pesquisa, de pessoas que estão há muito tempo no mesmo grupo, com a comunidade, com o entorno, né, essa junção dos grupos também, que estão sempre juntos, né, e a gente poder apresentar e ocupar outros espaços também, né, Antropofágica, por exemplo, vindo aqui no Refinaria, e também trazer esses outros trabalhos para que o entorno possa conhecer, né, a comunidade, o público conhecer, e porque a gente está, né, cada um com a sua estética, com a sua linguagem, mas a gente está todo dentro, né, desse teatro de grupo, das nossas resistências, dos nossos pensamentos em relação ao mundo, à atualidade, ao tempo histórico que a gente está. Então é muito importante e enriquecedora não só para o público, como para nós, como grupo também, como, por exemplo, o pessoal que está apresentando hoje aqui, que também que é do grupo de formação da Antropofágica, que também conhece um outro grupo, conhece outras pessoas, né? Então essa troca é enriquecedora para os grupos, para o público, e que a gente possa continuar resistindo e existindo. E no entanto é preciso cantar, mas que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a Antropofágica, a gente costuma dizer que a gente tem aí uma série de coletividades que são parceiros, são irmãs, né? A Refinaria está dentro dessa irmandade e dessas acolhidas e dessas possibilidades, né? Porque isso só foi possível porque vocês jogaram essa proposta e a gente, né, tomou também e falou, vamos lá. E é muito legal ver um processo que não foi pensado como uma técnica de dramaturgia, que foi essa coautoria entre eu e o Thiago, a gente vê aqui se materializando com outras pessoas. De suma importância esse encontro, não só da realização de estar em cena e apresentar esse trabalho que ainda está no processo de formatação, ele ainda não está finalizado. Se bem que a Antropofágica não trabalha com obras em acabamento total, a gente sempre está inacabado. Mas foi muito importante encontrar um público disposto a dialogar sobre esse processo, a realizar juntas oficinas. Então, de uma importância gigante essa troca nesse final de semana. Infelizmente, devido a outras demandas, não foi possível seguir para acompanhar o restante da mostra, mas sei que foi também gigantesca e com outras trocas de outros artistas e desse público maravilhoso aí da região.
O Abismo é um espetáculo que a gente ainda está chamando de inédito, porque ele ainda falta algumas partes dele, provavelmente estreia ainda agora em 2025. Faço uma temporada no Pindorama, no Teatro Pindorama, sede da Antropofágica aqui na Bela Vista. Bom, eu acho que a importância de trazer o teatro de grupo para um contexto comunitário, para um contexto do bairro, sair do centro de São Paulo, ir para regiões descentralizadas ou mesmo periféricas, é fundamental. Primeiro porque a gente sai do circuito comercial, a gente promove espaços com outra qualidade de encontro, outra qualidade de escuta, onde a relação ela pode ser mais íntima, onde a gente pode conhecer o outro, trocar uma ideia com o outro, sem ser só um consumidor de arte. O público não veio aqui para consumir, ele veio aqui para encontrar, para estar junto, para pensar junto, para sentir junto, se emocionar, para falar o que acha depois, se gosta, se não gosta, faz sentido, se não faz. A gente está aqui para estar junto, né? Para se encontrar. Então, para mim, o teatro de grupo tem a ver com isso. E, com certeza, o teatro de grupo no contexto comunitário tem esse propósito, né? De estar com as pessoas. E não só se fazer um produto. A arte que vira produto é outro tipo de arte. Teatro de grupo, não. Vem, 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 pega dela, vem, 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 mata ela, vem, basta matar, pega a faca e mata ela, vem, 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 pega dela, vem, 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 mata ela, vem, basta matar. Esse encontro é muito importante porque na Zona Norte parece que não tem muita arte, mas tem. Tem muita arte, tem muito grupo de teatro aqui. E esse encontro está sendo muito importante também para mobilizar a comunidade local. Ontem mesmo veio muita gente da comunidade local que nem pegou ingresso da internet e tudo mais, mas eles vieram e lotaram o teatro. Então está sendo muito importante para a gente, para o processo do Refinaria Teatral também. Então a gente do bando agradece muito a possibilidade de estar aqui. A gente também como teatro de grupo. Boa noite, meu nome é Daniela, eu acabei de assistir uma peça de teatro muito bacana. Então assim, no meu território, eu sou da Zona Norte, sou fã do Refinaria, acompanho a Ana e o Dani há um tempão, então assim, continuam, né, com esse olhar grandioso, com
esse olhar coletivo é muito importante. Hoje eu tive o privilégio de vir assistir aqui a mais uma noite de encontro de grupos de teatro, junto com meu marido e meus filhos. Então, assim, é uma oportunidade demais. Eu sou fã, enquanto educadora, sou professora da rede pública, eu vejo o quão grandioso é o trabalho e toda essa ideia que eles têm. Então, assim, educação e arte são dois pilares para a nossa construção e para a nossa evolução enquanto sociedade. Então, na noite de hoje, eu saí muito satisfeita, porque eu acho que a gente está no caminho certo, entendeu? A política pública, as ferramentas culturais, elas têm que estar abertas e emanciparem esses grupos, né, de bairro, o meu sonho para a noite de hoje é dialogar cada vez melhor a arte e a educação. É muito importante a gente ter acesso. Então, o que a gente teve hoje aqui foi o acesso à arte de qualidade, e o meu sonho é que isso seja lapidado, que cada vez a gente tenha mais força e que a arte, a educação e o território se comuniquem de forma cada vez mais efetiva e com bastante qualidade. Não viemos aqui pregar a verdade, mas uma coisa falar com sinceridade. Quem precisa de roupa, de casa, de alimento, é nós, o povo, não essas figuras de poder sem cabimento. A gente é bando, não gado pesado por arroba no mercado. Bando anda junto, mesmo caminhando separado. História mal lavada, proteger seus trajes, sua família, sua mansão. Tem gente que não tem teto por causa da tua ambição. Tem quem pensa que pra vencer tem que pisar num monte de gente pra crescer. Nesse conto, o povoado se juntou pra botar pra fora esse rei que nunca mais voltou. Mas a questão é a estrutura que precisa mudar. Vamos se juntar em bando pra desestruturar. Eu sou o Leandro, sou da República Ativa de Teatro. Nós acabamos de apresentar aqui no Refinaria Teatral esse espaço agregador, esse espaço que reúne coletivos de diferentes lugares, diferentes regiões da cidade para compartilhar, para trocar ideias, trocar experiências, para a gente trazer os nossos trabalhos e dialogar com todo mundo. Esse lugar, esse exemplo desse festival, dessa mostra que está acontecendo aqui, desse encontro, é fundamental para a construção de um teatro mais plural, para enriquecer os próprios artistas, enriquecer o público com a diversidade, a qualidade dos trabalhos de todos os lugares.
É uma troca fundamental, porque quando a gente vê o outro, a gente entende também os processos do outro, as dificuldades, as lutas, a gente consegue comparar as nossas dificuldades com as deles, e isso vai ajudando um ao outro a construir uma rede de artistas e solidariedade uns com os outros, né, para construir um teatro mais potente, mais vigoroso, mais humano, né? Então, acho que é isso. Existe uma coisa muito importante que é o senso estético, né, de todo ser humano. Né? Qualquer que seja o ser humano, a sua classe social, sua cor, sua religião, tem esse senso estético. E o senso estético leva a uma necessidade de exercitar esse senso estético. Não é? Por isso que eu acho que é uma grande perversidade que o povo não tenha acesso aos bens culturais. Ou seja, ele não tem onde e como exercitar o seu senso estético, não é? E sobretudo na questão do teatro, né? O teatro que, embora as leis de incentivo estejam aí, o teatro ele não consegue, não vai para a periferia, entendeu? Não vai onde o povo está. Mesmo os próprios céus, que no passado, quando foi criado, era um local, que os céus são na periferia em geral, ali era um local onde as pessoas, onde eram oferecidas muitas oportunidades para que o povo pudesse ter acesso a esses bens culturais. Não é? E hoje isso mudou também, os céus foram terceirizados, a programação foi terceirizada, né? E hoje o céu praticamente não contrata nenhum espetáculo. Né? O que acontece hoje é que ele abre as portas para quem quiser fazer gratuitamente. Agora, é muito complicado, né? O artista que tem que sobreviver, tem que fazer gratuitamente para uma prefeitura, por exemplo. Né? É um absurdo essa coisa. E por isso que eu acho que é muito importante essas iniciativas alternativas, por assim dizer, como a nossa, como aqui da Refinaria e outros tantos grupos que nós conhecemos, de trabalhar essa resistência, né, insistentemente, para poder levar junto a esse público alguma coisa, né, para que possa atender. E também outra questão do teatro popular não é só fazer para o povo, mas sim fazer com o povo. Na medida do possível, eu arrumei algum recurso para vários grupos de teatro, né? E para você aqui também alguns grupos de teatro. E nós estamos dando continuidade a isso, porque agora nós estamos chamando o pessoal de Brasília, né? Eu não ganhei eleição, fiquei de suplente, mas então eu recorri a Brasília. Nós conseguimos fazer uma reunião com o secretário do Ministério da Cultura e estamos tentando trazer algum recurso de lá para passar para os grupos de teatro para dar continuidade a esse trabalho. Porque, no meu entendimento, a cultura ela faz parte da educação, né? E, infelizmente, separa, né? Separa a cultura da escola ou coisa parecida. Ela faz parte da educação. E por meio da cultura é que você humaniza as pessoas, né? Você consegue a pessoa fazer alguma reflexão sobre ela, olhar o outro, né? Com a poesia, com a representação. Então, os grupos de teatro, eles têm um papel extraordinário nesse processo de conscientização e de humanização das pessoas, né? Então,
enquanto eu puder contribuir, eu vou sempre trabalhar para apoiar os grupos de teatro, os grupos de cultura, né? Que teve a imensa honra de participar da mostra de teatro de grupo dessa cidade de São Paulo. Nós fomos convidados para participar no meio do espetáculo, então, do meio da mostra. Então essa mostra já vem acontecendo com grupos super importantes, grupos teatrais super importantes para a cidade de São Paulo, e ela continua depois da nossa apresentação. Então a gente está totalmente imerso nessa mostra e é uma honra, uma satisfação muito grande. A gente tem noção da importância que é uma mostra como essa, grupos fundamentais como esses que estão se apresentando aqui nesse palco, na Refinaria Teatral, que é uma companhia, um teatro de uma companhia que desloca o centro cultural de produção artística fora do centro da cidade de São Paulo, fora dos bairros centrais de São Paulo, que democratiza há tantos anos já a feitura de arte, de peças, de oficinas e de cursos de teatro. Então, a gente está muito feliz por participar, não só da mostra, mas como participar da mostra aqui na Refinaria Teatral.
do Grupo Contadores de Mentira, estamos muito felizes de estar aqui na mostra. É uma mostra que é um abraço, né? Além de trazer essa identidade do teatro de grupo, ela também propõe, né, que a gente tenha esse encontro íntimo com as pessoas que são moradores daqui do entorno do teatro, né? Um teatro que está localizado numa zona descentralizada da cidade de São Paulo, periférica, e falar sobre território para a gente do grupo é muito significativo, né? Porque nós somos um grupo oriundos, né, e residente do interior, né? Então a produção descentralizada é aquela que a gente tem entranhada dentro de nós. Então, e nós entendemos as dificuldades e os desafios que é produzir fora dos grandes centros. Então, ter um espaço como esse, numa zona periférica, entre casas, entre vizinhança, né, é também entender o trabalho do teatro em comunidade, o trabalho do teatro que se relaciona com as pessoas. A prova disso foi hoje a vizinhança trazer pipoca para assistir teatro, né? Então, olha que delicadeza do encontro, né? Você vir ao teatro e trazer pipoca para todo mundo que vai vir assistir com você, isso é precioso. E além do que conversa muito também com a obra, né, que a gente apresentou aqui na mostra, que fala sobre tradição popular, que fala sobre povo, que fala sobre relações humanas, né, íntimas, que fala sobre as nossas casas, né, tomar café junto, comer pipoca. Então, vida longa a mostra. Ela é fundamental, né? Sobretudo porque também são poucos os grupos hoje que têm levado festivais, né, que seguem fazendo festivais, né? A gente acaba percebendo que na loucura do fazer, os grupos também acabam se fechando um pouco para suas produções, e fazer um festival é um ato muito coletivo, porque você faz para o outro. Tudo é o outro grupo, tudo é a outra pessoa que vem assistir, tudo é entrega do seu espaço, entrega do seu trabalho. Então, quando um grupo de teatro se propõe a fazer um festival, é porque realmente ele não está olhando para si próprio. Ele está olhando para aqueles que estão ao seu redor, e isso, para mim e para os contadores de mentira, acredito, é um presente. Fazer teatro num espaço como esse é algo muito valioso para a gente do Coletivo Dolores. A gente que é um grupo de periferia, né, que se forja num espaço na periferia e que trabalha dentro de uma comunidade. Vim aqui para a Zona Norte fazer essa troca, essa partilha com esse coletivo, com esse público, né? Ver as pessoas do bairro aqui. A gente tem uma disputa muito grande, né, com uma mídia hegemônica, né, e conseguir vencer o extreme, conseguir vencer a televisão, o cinema, e estar aqui nessa arte de troca, né, da presença, essa arte do hoje, do agora, estar aqui. Conseguir vencer as telas e estar com essas pessoas aqui é extremamente valioso, extremamente valioso. E estar num bairro de periferia, num bairro que está às margens, que não está no centro, é mais valioso ainda, né? Você pensar que você está descentralizando o acesso, né? Você está trazendo o teatro do centro do bairro, né? Que é aquele movimento comum que a gente vê das pessoas se deslocar e sair e assistir espetáculos em outros lugares, e você tem essa possibilidade de trazer diferentes linguagens, diferentes grupos, diferentes estéticas para trocar com essa comunidade. Eu acho que
é algo que é muito valioso. Foi muito legal participar dessa mostra, a gente está muito feliz, a gente ficou muito feliz com a receptividade que o público teve, né? Com o espetáculo, com a troca, com a conversa no final. Eu acho que são coisas que vão deixando esse momento melhor, né? Assim, não podia ser melhor, foi muito legal mesmo, foi muito bom. É muito importante isso, né? A gente poder partilhar a cultura, né? E dessa maneira, dentro da nossa comunidade, né? Nas nossas casas, para os nossos vizinhos. Sem preconceitos de casca grossa, de chinelinha e filharada, vive dentro de mim. Vive dentro de mim. A mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada. Agradecer o convite do Refinaria. Esse tipo de iniciativa, Encontro Paulista de Teatro de Grupo, é muito importante porque é um tipo de produção que encontra bastante dificuldade de existir, de se realizar, né? Depende muito de políticas públicas, vai na contramão do mercado. Então, esse tipo de união, de comunhão entre os grupos para formar público nessas regiões mais afastadas, periferias, como aqui na Zona Norte, como em outros tantos lugares, elas são sempre muito bem-vindas, porque a gente precisa realmente dessa visibilidade. O público precisa saber que não existe só o teatro do ator famoso, do ator global, que também tem outros tipos de produções que são tão bacanas quanto e que tem muito o que dizer para essas pessoas.
A gente acabou de terminar um espetáculo aqui nesse projeto lindo do Refinaria. E hoje a casa cheia, num dia frio, né? A gente nem esperava, domingo de Dia dos Pais. Isso só reforça a importância do teatro de grupo e ainda mais num local tão afastado da cidade, que às vezes a gente não tem acesso, né? As pessoas do entorno não têm acesso ao teatro e tem um lugar aqui tão pertinho da casa e a gente vê a casa cheia, mostra o quanto é importante esse lugar, né? Então, agradecer muito e desejar vida longa ao Refinaria e essa mostra maravilhosa. Um reconhecimento, assim, que eu não tinha muito contato, assim, com teatro, assim, né? Tive, assim, no tempo de infância, no norte, né? No Paixão de Cristo, aquela coisa, mas, assim, ter contato com teatro, assim... pra gente mesmo foi a primeira vez, não é isso? Sim, a primeira vez. Primeira vez, então foi bem surpreendente pra gente, assim, entendeu? Né? E a gente adorou, tá adorando participar sempre, né? Participando da forma que a gente gosta de fazer e tá junto, né? Que pena, né? Que já vamos embora, né? Não dá pra ficar mais um pouquinho, mas, nossa, só tenho que agradecer a vocês, né? Sim, pela acolhida, né? Nossa, não tenho o que falar. Exatamente, né? Virou vício, né? Ficou aquela coisa de como fosse uma dependência. Sempre que tiver, a gente ia estar prestigiando, sim, da forma que a gente começou a prestigiar, né? Vocês, né? Que é muito legal pra gente. Pra mim foi uma redescoberta, assim. E foi uma terapia pra ele, que eu tô achando, né? Porque pra tirar ele de casa, só Jesus mesmo, pra mim foi. E vocês, né? Eu passei mesmo por um período, assim, de não ter vida social, né? Uma pelo serviço e outra pelo fato também, de repente, ter desencadeado, assim, TAG, né? Os médicos falam que é TAG, que é transtorno de ansiedade, assim, ter pânico de estar no meio de muita gente. Olha que desde criança, eu dos 7 anos, eu trabalhava de garçom, 7 anos de idade, então eu sempre tive contato com muita gente quando era criança, mas depois que eu vim para São Paulo, assim, eu fiquei meio que recluso, né? Então, foi uma terapia, como ela falou, assim, estar aqui com vocês aqui, assistindo esses períodos todos, para mim foi uma terapia mesmo, que eu não saía de casa, cara, nem para casa do meu filho eu saía. O espetáculo de hoje trazer seus filhos, tem muita criança no bairro aqui, né? Então a gente sente, assim, pela falta de proximidade das pessoas, né? De passar a conviver, né? O pessoal fica muito recluso hoje em dia, né? O pessoal é muito recluso, cada um no seu mundo, né? O pessoal perdeu o senso de coletividade, né? Infelizmente o ser humano está partindo, a humanidade está partindo para esse lado, né? Para essa laguna de cada um por si e os outros que, né? Perder o senso de coletividade. O ser humano está perdendo isso. É o que está faltando hoje no mundo, hoje é isso. Senso de coletividade, você está mais presente na vida do outro, né? Seja da forma positiva, né? De acolher, de ser acolhido, né? Então, infelizmente, o ser humano está perdendo isso, né? E o teatro tem esse poder, né? De unir, de trazer o lúdico para a pessoa, né? De trazer o lúdico, de fazer parte da vida do outro, essa coletividade, meio que man-baby, né? O teatro é isso, é aquela coisa... Porque o teatro, na minha forma de entender, o teatro é o quê? Uma das primeiras artes que o ser humano, de repente, teve contato, né? São milenar, né? E hoje o teatro, ele, de repente, tirando aquele teatro que tem todo aquele investimento, né? Pesado, tem uma produção bem elaborada por trás, né? E o pessoal que realmente faz o teatro genuíno, né? Aquela coisa mambembe, daquela coisa lúdica, né? Daquele cenário simples, mas com um teor bem marcante, assim, onde você chega assim e se sente bem à vontade. Então, esse tipo de teatro que faz falta na vida, da coletividade, né? Do ser humano aí, do povo.